A paz do Senhor, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre Cristologia e eu quero hoje trabalhar com os irmãos o texto que está em Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 11, que diz: Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu li na tradução King James, mas eu creio que as outras traduções também mudam muito pouco nesse texto. Nós estamos diante do texto áureo da Cristologia. A carta aos Filipenses é uma carta que, em forma geral, ela não traz muitas teologias. Na verdade, a carta aos Filipenses ela traz um teor até muito pessoal do pensamento paulino. Ele traz ali as suas, como posso dizer, suas colocações para um povo que era amigo, que ele queria muito bem. Ele escreve à igreja que estava ali em Filipos, uma colônia romana, geralmente habitada por soldados romanos que se aposentavam. Ali havia uma igreja amiga, a igreja era pastoreada ali por Epafrodito, e é uma igreja que começa ali na casa de Lídia, se não a primeira igreja ali da Europa plantada ali pelo apóstolo Paulo. Mas o capítulo 2, ele é muito especial no todo o contexto bíblico, porque fala sobre a humilhação do Senhor Jesus, bem como a sua exaltação. Um assunto fundamental da cristologia, humilhação e exaltação do Senhor Jesus. Temos que ter em mente que Jesus estava no patamar mais elevado do universo. Jesus Cristo era Deus, co-substancial com o Pai, consubstancial com o Espírito Santo, co-criador do universo. Ele era totalmente Deus, totalmente divino, totalmente cheio de glória. E Jesus Cristo, no concílio cósmico, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para redimir ali a humanidade, ele resolve descer da sua glória para habitar entre os homens. É Max Lucado que escreve com muita propriedade quando diz que ele poderia medir o universo a palmos, mas decidiu flutuar no ventre de uma virgem. Jesus Cristo foi tão humano que até o nome que lhe foi dado, escolhido pelo próprio Deus, seria um nome muito comum. Em toda a Judéia, em Nazaré, em Belém, um Jesus era encontrado facilmente em qualquer bairro, em qualquer rua, em qualquer esquina. Havia muitas pessoas com o nome de Jesus e o nome seria um nome simples para mostrar a sua total humanidade. Jesus Cristo foi homem, como eu e você. Agora, lembrando que nós estamos falando da sua kenosis, do seu esvaziamento. Mas uma coisa deve ser colocada aqui em foco, sobre a natureza hipostática de Cristo. Ele era totalmente homem e totalmente Deus. Ele estava esvaziado da sua glória, mas não esvaziado da sua divindade. Ele permanece Deus para sempre. Mesmo humanizado, ele era totalmente Deus, totalmente divino. Ele abre mão da sua glória e poder para depender totalmente do Espírito Santo. Nisso se constitui a kenosis. Agora, na sua hipostasis, na sua natureza hipostática, ele continuava sendo divino. Isso não poderia ser mudado. Então começa a humilhação de Cristo no seu nascimento, quando ele desce da sua glória para habitar entre os homens, quando ele desce da sua glória para estar no ventre de Maria, quando ele desce da sua glória para ter um nascimento tão simples. E às vezes nós podemos colocar até como tão indigno, porque não houve um lugar na hospedaria, ele não nasceu num quarto confortável, muito menos no palácio do qual ele era digno e merecedor. Ele nasce ali no estábulo, no meio dos animais, cercado ali de pessoas simples,
e o seu berço foi a manjedoura. A humilhação de Jesus Cristo continua se estendendo quando ele se coloca agora não só na forma de homem, e é muito bom colocar forma de Deus, forma de homem, e agora na forma de servo. Forma de Deus, forma de homem e forma de servo. Agora, Jesus Cristo desce mais um degrau. Ele não era só homem, mas foi servo fiel. Nós podemos lembrar no Evangelho, quando Jesus Cristo ali, ele tira a camisa, por assim dizer, ele começa a se despir da sua túnica, amarra sobre sua cintura, pega uma bacia de água e vai lavar ali os pés ali dos seus discípulos, fazendo o papel do menor dos servos, nos dando um exemplo de lavar os pés um dos outros, o exemplo que nós estamos aqui para servir. E como menor dos servos, Jesus Cristo, ele foi fiel e obediente até a morte e a morte de cruz. A morte mais vexatória, a morte mais humilhante, e os detalhes você conhece muito, muito bem. Jesus Cristo morreu crucificado. E antes de ser crucificado, teve ali um julgamento que foi indigno, um julgamento ali que nós podemos dizer que foi arranjado, um julgamento que foi inescrupuloso, onde Pôncio Pilatos ele mesmo não compreendeu o motivo daquele julgamento às pressas exigido pelos 12 príncipes ali da Judéia. Jesus Cristo pode ser julgado, Jesus Cristo é condenado, ele passa pela tortura, o tormento dos 40 açoites, os 40 menos 1, né, que geralmente era feito assim a contagem, porque a lei dizia que não poderia passar dos 40 açoites, e geralmente eles davam 39 açoites ali na pessoa. Jesus Cristo açoitado, e o açoite era um martírio muito grande. Geralmente as pessoas perdiam a consciência ali naquele momento e até mesmo morriam. Porque o açoite era feito de várias tiras de couro trançada, amarrado ossos e também pedaços de metal, que dilacerava a carne do açoitado, dilacerava a carne ali do prisioneiro, daquele condenado. Mais tarde Jesus Cristo seria conduzido para carregar na Via Crucis a sua própria cruz, carregar na Via Cruz o próprio madeiro, onde Jesus cai por 3 vezes e não consegue se levantar logo depois, havia perdido muito sangue e estava muito cansado, e Jesus Cristo ele é ajudado a levar a cruz. Mas é na cruz que Jesus Cristo ele vai proclamar: está consumado. Depois de ser desprezado por todos, depois de ter experimentado o desprezo dos homens, a traição, e por que não dizer, experimentou também o desprezo de Deus Pai, porque quando ele olha para o céu buscando o acalanto do Deus Pai, ele percebe que Deus o havia desamparado. Ele mesmo diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deus havia virado o rosto para Jesus, porque Jesus morrera ali como pecador. E quando o pecador morre, ele morre sem Deus. E ele teria que morrer como maldito, como o pior dos pecadores, para que nós pudéssemos ter ali salvação. Mas Jesus Cristo venceu. Ao 3º dia, ele ressuscitou. E agora começa a sua exaltação. Agora ele começa a sua exaltação, retornando à sua glória. Como ele mesmo diz em João 17, eu retomarei a minha glória, a glória que eu tinha antes contigo. Então Jesus Cristo começa a sua exaltação quando ele ressurge dos mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos para viver em glória. Para viver em glória com Deus Pai. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Levantai, ó portas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, ele é o Rei da Glória. Jesus Cristo foi exaltado por Deus, exaltado sobremaneira. Ele foi elevado às mais altas alturas e Deus lhe deu um nome cheio de poder, cheio de glória. Um nome cujo nome todos um dia se dobrarão. Tanto anjos, demônios, autoridades humanas, grandes e pequenos. Alguns se dobrarão com uma ênfase de alegria.
outros talvez por força ou tristeza, mas a igreja, o crente fiel, se dobrará para dizer que só o Senhor Jesus é Deus. Os anjos dirão, só o Senhor Jesus é Deus. Os demônios dirão, só o Senhor Jesus é Deus. Vivos e mortos declararão, só o Senhor Jesus é Deus. E essa é sua exaltação. Agora ele não está mais na forma ali de servo, agora ele está na forma de Deus. Ele retornará como juiz do mundo para julgar justos e injustos, para julgar aqueles que estarão em glória e julgar aqueles que descerão para as profundezas ali do abismo, depois de ser julgados ali pelos seus atos. Forma de homem, forma de Deus, forma de servo e a forma mais exaltada de todos, porque Jesus Cristo tem um nome acima de todo nome. Aproveitem nossos vídeos, aproveitem nossas aulas, e eu sei que tem muita coisa boa ainda para nós estudarmos. A palavra de Deus é a maior das riquezas, é o maior dos conhecimentos. Vamos crescer juntos na palavra do Senhor. O Instituto Peniel aguarda você. Acesse nossa plataforma, o nosso canal no YouTube e vamos aprender juntos. Eu sei que também você tem muita coisa a nos ensinar. Fiquem com Deus.